Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. É sempre um grande privilégio poder estar participando. Eu hoje também tenho o privilégio de ter a companhia da minha esposa. Não consegue me acompanhar em todos os lugares, mas hoje está comigo aqui. Que Deus te abençoe. É um privilégio poder viver com você esses 29 anos. Eu já vivi muitos momentos de escassez. Me parece que quando as águas baixam, é que os rios mostram as pedras. E apesar de muitos momentos desafiadores, eu tive o privilégio, mesmo com poucos recursos e vivendo adversidades, ter você do meu lado. É um privilégio. Você é o rio que atravessa meu deserto. Que Deus te abençoe. Amém. Em 1992, eu conhecia Jesus. Eu tive um encontro com o Senhor. E ali me explicaram o que Jesus havia feito por mim. Eu aprendi que alguém deixou uma dívida que eu não tinha como pagar. Eu descobri que o sistema do sacerdócio do Velho Testamento acabou não conseguindo prosseguir na sua jornada. E que Cristo então entregou a sua vida naquele madeiro para me dar a vida eterna. Eu descobri o valor de seu sangue, o valor de seu nome, e ele se tornou meu herói. É verdade. Mas com o tempo eu comecei a descobrir que havia muito mais do que isso. Que aquilo que ele havia me deixado de herança era algo muito maior e mais profundo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre essa herança que recebemos dele, de receber dele forças, de aprender a sobreviver aos momentos de adversidades. Quando olhamos para ele desta forma, nós vamos descobrir que muito mais do que um dia morarmos no céu, nós podemos trazer os céus para a terra, o incrível e o sobrenatural para o hoje, para o agora, para o já. Então eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 9 e o verso 10. João 10, verso 9 diz assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Feche os seus olhos. O Senhor continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero falar um pouco com vocês sobre essa vida abundante, sobre a preocupação de Deus em fazer com que a nossa vida nessa terra, a nossa passagem por aqui, seja algo inspirador,
seja algo extraordinário, algo incrível. Eu queria colocar o verso 9, quando ele diz ser a porta e falar, ou ele fala de salvação, para essa coisa maravilhosa de um Cristo Salvador, de que veio para nos dar a vida eterna e colocar nosso nome no livro da vida. Mas quando eu olho para o verso 10, ele expõe o que o adversário veio fazer: roubar, matar e destruir. Mas ele diz também um propósito, e agora um propósito de vida. E que tipo de vida? Uma vida abundante. Se nós desejamos obter uma vida abundante, vamos precisar reunir estratégias para lidar com os momentos difíceis, com os momentos de adversidades. Por muito tempo nós vivemos um mundo, ou a modernidade líquida, como alguns têm falado, mas nós vivemos num ambiente de solidez, de confronto, de reações, de pessoas fortes, enfrentando, vivenciando seus conflitos, superando suas crises e adversidades, e saindo com alguns arranhões, é verdade, com algumas dores, às vezes até com alguns pequenos traumas, que precisavam ser vencidos, mas que eram vencidos em pouco tempo. Mudamos e migramos para um ambiente líquido, onde ao invés do confronto se contorna, onde ao invés de se enfrentar se esconde, onde os traumas muitas vezes são os mesmos anteriores, mas a fragilidade das pessoas da atualidade tem as impedidos de estabelecer um poder de reação. Eu não sei se você gosta de UFC ou do MMA, mas uma das coisas mais importantes de um grande lutador é o que fazer depois que uma boa pancada no queixo. Como se comportar depois de uma pancada feia, uma perda grande, uma adversidade muito intensa. Hoje eu quero ver com você essa vida abundante, esse ensinamento bíblico de como nós podemos reagir ou recomeçar depois de uma grande crise. Por quê? Porque as crises, elas estão aí para serem vencidas, ou para vencer. A vida é dura para quem é mole, certo? Se você acha que há um complô contra você e que só você que sofre, mantenha mais diálogo. E você vai descobrir que não há uma trama no mundo contra você. Há um tempo atrás, uma irmã muito espiritual se aproxima de mim com aquela expressão de quem estava vendo meu interior, meu exterior, meu futuro, meu passado. E me diz assim: pastor, o inimigo está furioso com o senhor. Eu não sei se ela já sabia ou não sabia que eu sabia, e quis me botar medo. Eu olhei para ela, pelo menos tentei, no mesmo tom que ela me olhava, estilo X-Men, sabe aquele? E aí eu olhei para ela e falei: irmã, ele também está furioso com a senhora. Não vem botar medo em mim, não. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você está num ambiente de vencedores, porque o nosso adversário já é um derrotado e o nosso aliado já é um vencer. Então, o que Deus precisava fazer para nos dar vitória, Ele já fez. Agora depende de uma posição sua. Como você se comporta? Autocomiseração. Ah, Senhor, está tão difícil, não dá mais para segurar, explode coração. Ah, fala sério. Eu preciso te mostrar isso. Algumas dicas para você aprender a viver um momento de adversidade, de crise. Por quê? Porque Cristo
veio nos dar vida em abundância. Então é isso que nós vamos viver, o extraordinário, o incrível, o sensacional, só que você pode tomar algumas providências para viver isso. Então, se você tiver Bíblia, acompanhe aí, porque eu quero ler Gênesis 8, verso 6. Gênesis 8, 6, ou a partir do 6, diz assim, vou ler 6 versículos com vocês. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a face da terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou a ele. Nós estamos diante de uma das maiores crises que a Bíblia nos revela: o ambiente do dilúvio, certo? Noé constrói a arca com sua família, e tudo que está fora da arca acabou perecendo. Quando essa arca, ela está para repousar, ou quando as águas estão baixando, Noé vai fazer algo muito importante, e que nós precisamos aprender se queremos vencer as crises. O tempo está passando e Noé quer entender o que está acontecendo do lado de fora da arca. Ele não consegue sair, mas ele busca fazer uma leitura externa. Ele procura ter uma visão mais ampla de tudo aquilo que está acontecendo. E ele começa a soltar alguns pássaros para entender como as coisas estão acontecendo lá fora. Ele quer medir a temperatura, ele quer fazer uma avaliação, porque mediante aquilo que está acontecendo fora da arca, ele pode ter um entendimento se aquilo está chegando ao fim, como se comportar, o que fazer. Se nós queremos recomeçar, é muito importante, seja no casamento, na vida financeira, na vida ministerial, seja nos seus negócios, é muito importante nós estabelecemos uma visão, fazemos uma leitura, o que está acontecendo ao nosso redor. Eu poderia usar um outro exemplo também, o exemplo de Jonas, que nos mostra algo que está acontecendo dentro do barco, e que pode levar o barco para o fundo. Se nós queremos vencer, muitas vezes, teremos que fazer leituras, observarmos o ambiente. O que você está fazendo? Você está com um problema profissional? Você está precisando de um emprego? É isso, de um trabalho. Você tem que saber e fazer uma leitura, o que o mercado está pedindo. Como você pode se comportar para sair da crise que você está enfrentando. O que você está com problema? Pastor, eu estou com problema no casamento. Que leitura externa eu tenho que fazer? A leitura do coração do seu cônjuge. A sua é interna, mas diz do seu cônjuge. Como é que estão as coisas ao seu redor e dentro de você? Muitas pessoas não gastam tempo por isso. Aliás, eu conheço muita gente que vive boa parte da vida lutando para corrigir o que fizeram no passado, enquanto deveria estar trabalhando para empreender o futuro. Pastor, eu estou há 3 anos tentando reconquistar minha mulher. Sério? Caramba. Você podia estar 3 anos vivendo o fantástico, o extraordinário, e não está pegando ninguém porque fez besteira no passado. Pastor, eu estou pagando uma dívida. Meu Deus. Desapega desse negócio. Eu preciso saber o que está acontecendo. Às vezes é dentro de nós.
Você lembra do capitão do navio? Está lá, o barquinho dele vai afundar. Ele está doidinho, coitado. Meu barco vai afundar. O que tem lá? Uma tempestade. Mas por que a tempestade está lá fora? Porque o Jonas está aqui dentro. Tem coisas que para se resolver e você recomeçar, tu tem que tirar de dentro de tu. Sabe? Essas mazelas. A Bíblia diz, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas tem gente, meu filho, que quer trazer só à memória aquilo que te machuca. Pastor, quando eu olho para minha esposa, lembro de tudo de ruim que ela me fez. Ô filho, troca o arquivo. Tenta dar uma lembrada nas coisas boas que ela fez. Tem gente que vive, né? Aí você vai, conversa e mantém um diálogo com essa pessoa e diz, tá tudo certinho, tá. Enterramos defunto, enterramos, mas tem gente que tem saudade. Vai lá desenterrar a caveira, para ver de novo uma semana depois, 15 dias depois. Se você quer recomeçar, aprenda. Tem coisas internas que você vai ter que jogar fora se ela atrapalha seu futuro. Você tem que fazer uma leitura, seja interna ou seja externa. O Noé está soltando um corvinho, uma pombinha. E o que ele está aprendendo? Um trouxe uma informação, outra vez trouxe outra vez. E ele disse, eu estou conseguindo fazer uma leitura do que está acontecendo lá fora. Gaste um pouco de tempo fazendo uma leitura do que está acontecendo ao seu redor. Muitas pessoas não conseguem sair da crise. Por quê? Porque não gasta tempo com isso. É um povo sensacional que vai morar no céu. Aceitou Jesus e vai para a glória. Mas vai sofrer. Certo? Comer o pão que o diabo amassou com o pé sujo nessa terra. Pastor, você não pode falar diabo na igreja. Eu falo diabo. Não estou fazendo nenhum tipo de invocação. Estou falando do inimigo. Certo? Então, se você fizer, eu gosto disso. É isso que ele me ensina. Certo? Ele está fazendo uma leitura. O que está acontecendo lá fora? Você sabe o que está acontecendo fora? No mercado que você deseja alcançar? No casamento que você deseja ter? O que você está fazendo, certo? Para alcançar seu propósito, para recomeçar? Porque é necessário recomeço. Não tem jeito, querido. Você queria ter vida boa? Sempre. Não vai rolar. No mundo tereis aflições. Ela também não precisa ser o tempo inteiro, senão você não vive, você tem uma saga. Mas quando eu olho para esse camarada, eu descubro que ele, apesar de estar naquele ambiente, ele está querendo saber o que está acontecendo ao seu. Abra seus olhos e veja o que Deus está fazendo no meio da igreja. O que Deus está fazendo no meio dessa pandemia, como Ele tem se manifestado. Para de olhar os relacionamentos que estão ruindo e olhe para aqueles que estão vencendo, crescendo e se solidificando. Que visão pessimista e maluca é essa? Deus está onde sempre esteve, no controle de tudo. A Bíblia diz que 11.000 cairão ao nosso lado. Tudo bem que é 10.000 de um lado e 1.000 do outro, mas somando tudo dá 11. Beleza. Achou que eu errei na exata? 1.000 caíram ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Quantos caíram? 11. Riu de mim por quê? Achou que eu tinha errado o texto. E a Bíblia diz que eu não serei, mas eu vou ver. Então eu preciso entender o que está acontecendo. O que está acontecendo nos casamentos? O que está acontecendo no meio da comunidade de fé? O que está acontecendo no ambiente dos meus negócios? Eu preciso fazer uma lei. Gaste tempo com isso. Pode nos ajudar? Estou aqui com minha esposa. Antigamente, eu já falei isso aqui, mas antigamente eu perdia muito tempo quando eu fosse dar alguma coisa para ela. Não sabia o que dava, ficava indeciso, dava algo errado. Entregava para ela, ela olhava e falava assim, obrigado. Gostei. Eu queria emoção. Entendeu? Primeiro porque custou dinheiro, e homem é muito ligado nisso. Segundo porque eu me preocupei. Mas depois eu descobri que isso era muito pouco. Eu precisava fazer uma leitura. Então como é que eu passei a fazer? E aí alguém que tinha saído com ela, perto do aniversário dela, por exemplo. Uma amiga, alguém, cunhada, perguntava, querida, está saindo aí com Mary? Ela viu alguma coisa assim, bonita que ela gostou e comentou com você?
Ela viu. Uma bolsa assim. Loja. Aí eu ia lá e comprava a bolsa. Guardava. No dia do aniversário, entrega. Não, querida, comprei uma lembrança para você. Não sei se você vai gostar. Se eu digo para ela que alguém me deu a dica, eu não valorizei a pesquisa. Aí ela abre e faz assim, ó. Nossa, era a bolsa que eu queria, você acertou! Isso é porque nós temos uma conexão extraordinária, louvado seja o Eterno. Isso é fazer uma leitura externa, você está entendendo? Uma leitura a respeito de seus filhos, a respeito de sua família, a respeito de sua vida de oração, sua vida com Deus. Precisamos dar uma observada se queremos mudar a nossa história. E é isso que esse camarada faz. Ele está falando, o que está acontecendo lá fora? Se não está acontecendo nada na sua vida, não é por isso que Deus não é Deus. Porque às vezes você não cria um ambiente para as coisas acontecerem na sua vida. Mas dá uma olhadinha lá fora, porque o sobrenatural, Deus está trabalhando, meu filho. E tem gente nadando de braçada. É assim que funciona. Porque quando Deus entra, gente, a gente fica até confuso. Porque a gente olha para a pessoa, ela não merece. Como ela vive tudo isso? Nossa, não concordo. Estava eu em São Paulo ministrando uma vez, um momento extraordinário, fantástico, acabou o culto, um cara aproximou de mim, e eu estava, sabe, naquele êxtase, acabei de descer, feliz, um evento estava grandes autoridades, Deus me deu uma palavra extraordinária, chega o ladrão da alegria. Um filho do Satanás, porque Satanás também tem filho, não é só Deus que tem não. Ué, Paulo chamou ele mais de filho do diabo. O diabo também é pai. Entendeu? O cara olhou para mim e falou assim, pastor, não engulo o senhor. Eu acabei de descer, irmão. Feliz, feliz, feliz. Eu olhei para ele e falei, irmão, se você não engole, vomita. Bota para fora. Você precisa entender uma coisa muito preciosa, certo? Se vão concordar com o seu sucesso, isso não é problema seu. Eu gosto da historinha do filho pródigo. Por quê? Porque está tendo um festão lá dentro. O filho pródigo está lá, beleza, dançando, se divertindo. Porque cristão dança. Não dança esses troços de essas doideiras esquisitas. Eu fico imaginando. E aí, o irmão dele não gostou da festa não. Falou, não entro nessa festa, porque eu não concordo. Eu imagino o filho pródigo falando, não quer vir para a festa? Não vem. A festa é minha. Tem gente que não vai ficar feliz quando Deus te der vitória. Mas isso não é problema seu. Entendeu? Nós temos que ter esse entendimento. Deus nos chamou para a vida e vida em abundância. Pois bem, a arca chegou. E quando a arca estacionou, a primeira coisa que o Noé faz é um altar para fazer uma adoração. Você quer ser um vencedor e recomeçar bem? Aprenda a adorar a Deus acima das circunstâncias. Não interessa o que está acontecendo. Eu sou um adorar. Se está tudo bem, eu estou. E se estiver tudo ruim? E meu casamento está maneiro, eu estou. E se está tudo bagunçado? Isso. Se eu estou com dinheiro, eu adoro. Sem dinheiro, eu adoro. Eu sou um adorar. Eu não sou movido por aquilo que está ao meu redor, e sim por aquilo que está dentro de mim. Eu sei que é só uma questão de tempo até Deus agir a meu respeito. Eu não sei como é que você está hoje. Ah, pastor, hoje eu estou nessa crise. A máscara está escondendo. O senhor está falando agora, eu estou com vontade de chorar. Enxuga essas lágrimas, não estou pregando para tu chorar. Aliás, essa não é minha função. Chorar é os outros que vêm. Você que está sofrendo. Você chora, 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 coração. Ah, sai fora. Comigo não tem desse negócio não. Vamos para cima, vamos para dentro. Você está entendendo? Vamos embora, vamos partir. É assim que funciona. Então nós somos um adorar. Eu gosto de Davi, o filho dele está morto e ele vai adorar. Vem aqui fazer o quê? Adorar.
Vem agradecer? Não vou agradecer que meu filho morreu, eu não sou doido. Veio aqui para pedir também não dá, porque o menino já morreu e não vai ressuscitar. Tá brabo. Eu vim fazer o quê? Eu vim adorar. Eu vim falar: Senhor, meu filho morreu, mas o Senhor continua sendo o meu Deus. A situação não está do jeito que eu queria, mas o Senhor continua sendo o meu Deus. Eu sou uma adorar e pronto. Tem gente que vem para a igreja e diz: Senhor, o Senhor me dá o que eu quero, ou eu vou embora. Eu imagino Deus fazendo: vou nem te dar, toma. Esse comportamento armado. Então tem tempo da nossa vida que o casamento fica ruim, sim ou não? Sim ou não? Tem dia que você não tem dinheiro nenhum, sim ou não? Sim. Tem dia que você olha para seus filhos e diz: quem esses meninos puxaram? Sim ou não? Tem dia que você olha para a sua sogra e diz: minha senhora, que toxina é essa? Tem dia que você olha para o país e diz: Jesus voltou e não me levou. Sim ou não? Mas esse dia vai passar, porque Deus está no controle da tua vida. Então não desanime, porque o momento é difícil. Espere, porque Deus vai agir. Adore. Adore. Por isso que Jesus explicou para a mulher samaritana: um adorador não tem lugar para adorar. Não é nesses montes, nem em Jerusalém. Certo? Deus anda verdadeiros. Sabe o que a Bíblia está me ensinando aqui? Pare de buscar a Deus e se torne alguém que Deus está buscando. Você está entendendo? Se você está com dificuldade de achar Deus, faça coisas que Deus vai estar te procurando. É assim que funciona. Um verdadeiro adorador, acima de qualquer coisa. Sabe? Isso é o que nós temos que ser. Aconteça o que acontecer, estamos adorando a Deus. Terceira coisa que eu vejo no Noé é quando ele sai da arca. Eu fico imaginando que Noé podia ficar traumatizado. Todo mundo que não estava na arca, aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Então vai que ele sai da arca e chove de novo. Então é melhor ficar pertinho da arca. E vai que chove de novo. A arca está ali, ele entra. Quando ele sai da arca, isso é um ensinamento, mas muito poderoso para aqueles que querem recomeçar. Entender que tem coisas na sua vida que serviram para uma fase, mas não vai servir para outra. Sabe? Se você vê, bem, o Eliseu tinha a capinha dele, sim ou não? Sim ou não? Mas de repente ele rasga a capinha dele, estilo Superman. Rasga a capinha dele e pega a capa do Elias. Porque a capa dele serviu para ir até aquele momento. Mas agora chegava uma nova fase. Muitas pessoas não recomeçam porque querem levar para a próxima fase coisas que tem que ter, ou que tem que ficar na fase anterior. Pessoas que têm que ficar na fase anterior, que não pode ir para a próxima fase com você. Desapega da arca. Desapega desse ambiente. Presta atenção que a Bíblia diz duas coisas poderosas, ou dois instrumentos usados uma árvore. Aquela que não dá fruto, o que vai na base dela? Um machado. E aquela que frutifica, vai o que nela? Uma poda, uma tesoura. Veja bem. Quando nós olhamos para esse ambiente, nós precisamos entender que muitas coisas acontecem na vida daqueles que servem a Deus, que vem como uma poda, para nós irmos para a próxima fase com mais vigor. Nós precisamos nos posicionar e entender. Eu trabalhei numa empresa durante 14 anos, uma empresa de equipamento médico. Eu me casei trabalhando naquela empresa. Nasceu meu primeiro filho, eu trabalhava naquela empresa. Nasceu meu segundo filho, eu trabalhava naquela empresa. E depois de um tempo, eu fiquei naquela empresa sem fazer nada. O que eu fazia? Nada. Eu fiz nada durante tanto tempo,
E depois de um tempo, quando alguém me mandava fazer alguma coisa, eu achava ruim. Você tem um filho assim que não faz nada e você pede para ele fazer alguma coisa? E ele acha ruim e fala, depois eu faço. E você se pergunta, depois de quê? Depois de quê? Se você não faz nada? Se você me explicar o depois de, certo? E aí um dia chegou um tal de Marcelo. Um dia eu tenho que encontrar esse cara. Eu vou beijar ele, você pode ter certeza. E era um dos diretores da empresa. Entrou na sala onde eu estava fazendo o quê? Nada. E olhou. Foi embora, não falou nada. E uns dias depois me mandaram embora. Pensa na raiva que eu fiquei. Na tristeza que eu fiquei. Mas aquela empresa foi extraordinária para mim. Mas só serviu por um tempo da minha vida. Depois de um tempo ela ficava para trás e eu ia para a próxima fase da minha vida. Pare de chorar por aquilo que deveria ter saído da sua vida há muito tempo e Deus tirou. Aprenda a lidar com as fases. Chega um tempo onde você tem que sair para viver o incrível, o extraordinário. Muitas pessoas querem ficar no conforto. No conforto da mesmice, daquele ambiente. Eu vou falar para vocês sério, se ele não, tem mais ou menos quase 15 anos que eu saí da empresa. Se ele não tivesse me mandado embora, você sabia que eu corri o risco de estar lá até hoje. E se eu tivesse até lá até hoje eu não estava aqui. Eu fiquei preso naquele. Então o que está te prendendo lá atrás? Aprenda a deixar isso e ir para a próxima fase da sua vida. Deus está esperando você fazer o que nunca fez, para você viver o que nunca viveu. Pare de reclamar das coisas que não acontecem na sua vida. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Tinha 12 discípulos dentro do barco. Jesus vem andando em cima d'água. Está escuro para os 12, está ventando para os 12, os 12 estão com medo. Jesus aparece para os 12 e quantos? Olhou e falou assim, estou afim de andar em cima d'água também. Eu imagino os outros 12 falando, vamos gente. O que eles falaram? Deixa ele ir. Quer andar em cima d'água. Sempre o Pedro. Sempre. Pedro. Para, Pedro. E só. Pedro saiu do barco, deu um rolé. Quase afundou, é verdade. Eu precisava de uma aventura para contar. Quase que eu afundei. Que é a vida sem uma aventura? Sem um quase morri. Peguei o Covid, que teria graça? Se eu não tivesse pensado que eu ia morrer. Ah, pastor, mas não, para aí. Ah, pastor, não fala de Covid, que levou um parente meu. Com todo respeito. Levou para onde? Se levou para Jesus, louvado seja o eterno. O encontro está marcado aqui, um dia você vai para lá também. Se foi para o inferno, aí eu acho melhor deixar o encontro para lá. Ô pastor, ninguém vai para o inferno. Ah, vai não. Vai não. Já falei aqui, no inferno nós vamos ter 3 surpresas, lembra? Primeira, cheguei, caramba. Não é que eu vim, rapaz, que sorte, meu Deus do céu. Graça do Senhor me alcançou. Segunda surpresa, você aqui no céu. E terceira, cadê fulano? Estava lá na igreja e se lascou. Olha aqui, olhe para mim. Nós somos chamados para vencer, amém? Ter uma vida vitoriosa. Desapega dessas coisas. Sai para viver o incrível, o extraordinário, o sensacional. Está cheio de exemplo na Bíblia. Para quê? Para nos estimular.
Está lá o cara, chega, o que tem lá? Um cara grande, matador profissional, extraordinário. Todo mundo está com medo dele. Davi olhou e falou: vou matar ele. Você é louco? Menino, o que você usa de droga? Louco. Davi falou: rapaz, eu estou afim de matar ele. Eu imagino Deus olhando isso e falando: não. Rapaz, falei para Samuel, avisa ele, é para ele ser rei, não é para virar soldado, matar gigante. Mas quando Davi diz: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, eu imagino um anjo falando com Deus. Viu no nome de quem que ele vai? Deus deve ter falado: aí o gigante se lascou. Você está entendendo? Então não é fácil, nunca é fácil para ninguém. Só que nós não conhecemos a história de todo mundo. Nós só conhecemos e a nossa é muito dura. Muito difícil. O senhor não sabe o que eu sou e nem estou afim de saber. Venha com essas conversas fiadas. Posicione-se. Abandone esse ambiente ruim. Saia de perto dessa arca e vá viver com Deus um incrível, sensacional, extraordinário lá fora. Você está entendendo? É esse ambiente que esse cara, ele está recomeçando. Sim, o primeiro passo, faça uma leitura externa. Depois, adore a Deus acima das circunstâncias. E agora, faça o quê? Saia e abandone a fase anterior. Agora, por último, ele planta uma vinha. Eu gosto disso. Ele plantou uma vinha. Ele fez o quê? Plantou. Ele vai trabalhar. Se você quer ser um vencedor e recomeçar, tem que trabalhar. Olha só. Deus vai procurar Davi para ele ser rei. Davi está fazendo o quê? Trabalhando. Aí Deus vai procurar Pedro. Vai ir para o ministério lá. Jesus. Pedro está fazendo o quê? Aí Deus vai chamar o Gideão, que o anjo aparece. O Gideão está fazendo o quê? Deus só chama quem? E o morcego? Espera a luz no céu aparecer. Gotham City. Porque não é discípulo de Jesus, é do Batman. É trabalho. Ele vai plantar uma vinha. Eu gosto disso. Você quer recomeçar a sua vida? Trabalhe e construa uma história. Crie um ambiente de milagres. Eu estava falando com o bispo. A história de um garotinho. Estava muito tempo sem chover. E aí a turma resolveu ir para o monte para orar por chuva. Quando de repente sai de lá um garotinho com um guarda-chuva na mão. Tinha 6 meses que não chovia. Alguém perguntou para ele: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou levando o guarda-chuva. Se nós vamos lá para pedir chuva, para que eu pegue lá na volta. Muito mais que esperar o milagre, você pode criar um ambiente, um cenário para que ele aconteça. Entendeu? O maior profeta do seu futuro é você mesmo. Você pode viver o incrível, o extraordinário. E é isso que esse camarada faz. Ele trabalha, planta uma vinha. E eu gosto porque leva tempo. Ele planta a vinha cresce, dá fruto. Ele faz um vinho, xaropa. Tapou o coco, ficou doidão, ficou pelado. Ô Noé. Eu confesso a você que não queria que esse texto estivesse na Bíblia. Estava tão maneiro, com o cara recebe lá uma visão que vai construir uma arca. Noé. 120 anos. Noé. Fez uma leitura do lado de fora. Noé. Olha que maravilha. É ou não é? Adorador. Noé. O que ele fez mais? Não, já esqueceu? Não, antes da vinha. Ele saiu de perto mudou de fase. E agora ele planta olha que cara bom. Mas aí a Bíblia diz que ele plantou a vinha. Ficou pelado.
Pô, que vacilo do Noé. Pô, Noé, poxa, um adorador. Poxa, fiquei indignado com isso. Por que isso está lá? Não era diferente de nós, ele também cometia erros. O que Deus está dizendo é que pessoas que cometem erros, se reposicionarem, podem viver o incrível, o extraordinário. A Bíblia não está apresentando nenhum super-homem, não. Aqui não tem capa. JB, Jesus, nós estamos ali, transformar você num super-herói. Aqui nós pregamos a palavra, que diz que você é um ser humano como outro qualquer, mas que você pode viver o incrível ao lado de um Deus único. Essa é a nossa proposta. Você sair daqui e para viver o extraordinário lá, fala, porque aqui dentro é mole. Sogra, mulher, filho, dinheiro, esquerda, direita. Você está rindo? Eu choro. Mas eu aprendi uma coisa: aqueles que recomeçam em Cristo, não se abalam por aquilo que aconteceu de errado, eles vão vencer. Aconteça o que acontecer, o diabo não vai ser derrotado, ele já é. Depende de uma postura. Como a vida é única, gente. A vida financeira não está legal. Então vai ficar. Acabou, eu vou mudar essa história. A decisão é sua. Não adianta ficar ouvindo e não colocando em prática. Sai daqui para viver. Pastor, é isso que você está vivendo? É. A mulher sabe. Ela acha até que eu tenho um relacionamento com Deus assim. Ela falou, nossa, parece uma panelinha. De vez em quando ela fala. Agora começou a viver o extraordinário, o incrível, o sensacional. De tanto eu falar, menina, vamos embora, garota. Vamos embora. Vamos para frente. Ah, mas... Pastor, ela vai brigar com você depois. Não briga. Que eu não sou louco. Tudo que eu falo aqui a respeito dela, eu pedi. Sou engraçado, mas não sou otário. Entendeu? Mas eu preciso te inspirar nisso, porque você está no lugar. No lugar é certo. A hora é agora. Deus está aqui. Aí você quer assim um choque. Nossa. Senti. Filho, desencapa ali. Você quer Deus está esperando uma ação sua, para a sua história mudar hoje, aqui e agora, porque Ele está preocupado com a sua vida aqui na terra. Por quê? Porque propaganda é a alma do negócio. Ele quer as pessoas olhando para a sua vida e diz, o que aquele infeliz faz, hein? Para ser feliz daquele jeito, as coisas para ele dá tudo certo. O que ele faz? Ele anda com um tal de Jesus. É assim. Eu encerro aqui. Eu fui embarcar num voo, cheguei atrasado. Aí fui falar com a garotinha para fazer meu check-in. Ela falou que o sistema tinha fechado. Falei, fechou não, garotinha. Eu preciso ir nesse voo aí, pô, sair cedinho, que o tranca-rua estava solto. E aí eu atrasei. Cheguei atrasado aqui, pô, mas o avião nem saiu ainda, garotinha. Bota eu aí. Ela falou, meu senhor, o sistema já fechou, está bloqueado. Falei, garotinha, me coloca aí, poxa. Ela falou, moço, eu não posso. E aí ela foi ficando nervosa e eu fui ficando nervoso. Aí eu não aguentava mais, mas eu não podia explodir. Isso aí que ela não me colocava mesmo. Aí eu virei e falei, Jesus, eu bem ia com o senhor nessa agenda, mas agora o senhor vai sozinho. E essa garotinha quer deixar eu ir não, essa garotinha aqui.
Ela falou que já fechou aí, eu ia bem com o senhor, mas não vai rolar. Falei, eu estou precisando aí de um milagre. Quando eu voltei, tinha 2 garotinhas. A segunda menina, quando me viu, ela falou assim, Pastor Cláudio, eu gosto demais do senhor. Eu falei para ela, garotinha, eu ainda não gosto de tu, mas se tu me botar nesse voo... Ela falou, o senhor tem bagagem? Eu falei, não. Ela digitou lá não sei o quê e falou para a menina, faz o check-in dele aí. Aí eu fiquei olhando para outra garotinha. Aí ela me deu o papel de check-in e falou, pastor, corre. Aí eu falei para Jesus, corre. Nós estamos atrasados. Eu olhei e falei, Senhor, muito obrigado. Você está entendendo? Do lado dele as coisas ficam possíveis, não mais fáceis. Elas ficam possíveis. Entenda a dificuldade com maturidade. Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Olha para Judas e diz, amigo. O que Jesus está dizendo? Se você é alguém que pensa que está me fazendo mal, mas está me levando para o propósito que Deus tem para a minha vida, você é meu amigo. Se você anda comigo, mas está querendo sabotar o que Deus tem para fazer na minha vida, o diabo está no seu coração. Para de olhar a adversidade como um aliado do Satanás. Tenha maturidade para isso. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Fique de pé. E feche seus olhos. Pode fechar. Sou flamenguista, carioca, mas vim em missão de paz. Feche seus olhos. Curioso. Está achando que vou roubar alguma coisa sua? Feche seus olhos. Me ajuda aí alguém no teclado, na guitarra, em algum lugar aí, com barulho sagrado. Feche seus olhos. Que horas é isso? Jesus, está quase na hora de nós dormir. Feche seus olhos.